Olá, caros irmãos em Cristo. Eu sou Carlos Alberto Mendonça, cooperador da Casa de Bezerra, e os recebo. Que todos sejam bem-vindos à nossa casa virtualmente aqui na internet. Mais uma vez, aqui estamos para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E sempre agradecemos e pedimos aos nossos amorosos amigos espirituais que continuem nos amparando nestes momentos de grandes desafios. Vamos nos permitir, em meio à agitação diária, uma pausa para a reflexão e harmonização de nossas mentes e corações, buscando sempre fazer com que eles estejam voltados para a luz que nos direciona ao bem. E no nosso encontro de hoje, eu quero falar com vocês sobre as palavras manifestam o coração. Citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 33 a 37. Encontramos no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 12, nestes versículos, algumas palavras de Jesus. São elas: suponhamos uma árvore boa. Seu fruto será bom. Suponhamos uma árvore má. Seu fruto será mau. Pois é pelo fruto que se reconhece a árvore. E nos diz Jesus: raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. E continua nos dizendo Jesus: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disseram, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E surge-nos um questionamento: como nós devemos então entender o contexto destes versículos de Jesus, em que foi expresso anteriormente também por Mateus, lá no capítulo 7, que já tivemos a oportunidade de aqui estudar, quando falávamos sobre o último capítulo que engloba o Sermão da Montanha, considerado basicamente a plataforma, a base para os ensinos de Jesus. Os homens são julgados pelas suas obras, que são simbolizadas, no caso, narrados por Jesus como frutos. A grande dificuldade, digamos assim, o problema de pregar o bem, de professar o bem, de agir no bem, é a ausência da exemplificação, que foi uma questão que Jesus tocou diretamente e que indicava a raiz dos problemas, na qual a prática da lei antiga, pelos religiosos, suscitava praticamente aos crentes. Sabemos que os sacerdotes judeus não exemplificavam aquilo que pregavam, mas exigiam a prática por parte do adepto. O que é muito comum hoje: façam o que eu faço, o que eu falo e não aquilo que eu faço. Além do mais, os ensinamentos da lei não eram tão claramente entendidos pelo povo de uma forma geral, porque eram apresentados esses ensinamentos de uma forma velada, de uma forma obscura, muitas das vezes envolvidos de uma farsa de rituais, abundantemente utilizada por alguns religiosos à época, sobretudo em se tratando dos fariseus. Jesus, então, não tinha muita, digamos assim, condescendência com eles, como afirma no versículo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio.
Citação que fizemos no nosso vídeo do encontro da semana passada. Se você desejar, volte e assista o estudo da semana anterior. A conduta humana é representada pelo simbolismo do fruto bom ou mal. A conduta humana, sabemos, é o conjunto dos atos praticados por todos nós, os chamados indivíduos, que geram resultados que serão colhidos cedo ou tarde. Da mesma forma que uma árvore produz bons ou maus frutos, como atesta nesse versículo. Está em Mateus 12:35. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Simples assim. Caros irmãos, a necessidade da renovação da lei antiga, isso é, a verdadeira prática da lei em espírito e verdade, dispensa rituais ou até mesmo cultos externos. Essa era uma das propostas de Jesus, que se transformou, à época, em pomo da discórdia, porque os fariseus, os demais sacerdotes, estavam muito acomodados na leitura, digamos assim, literal do judaísmo, pouco ou nada se interessando pelos princípios espirituais orientadores que Jesus nos trouxe e que os fariam refletir e se transformar em pessoas melhores. Eles passaram, então, de uma forma muito diferenciada e lamentável, a contestar, a caluniar e a perseguir o Mestre Jesus. Aliás, a calúnia era um ponto que Jesus condenava em relação ao comportamento dos fariseus e dos escribas, quando certa vez ele disse: Eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. O mal será revelado, mesmo que ele possa estar muito escondido, como a expressão que conhecemos, a mentira tem perna curta. Não há, vejamos bem, caros irmãos, não há nenhuma ação humana que vá permanecer escondida para sempre. As suas consequências vão se findar, vão aparecer no momento oportuno. O mal, cujas consequências são sempre, sempre danosas, um dia será desmascarado. Como também assinalado no versículo 37 do mesmo capítulo 12. Pois, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E convém lembrar o professor Eliseu Rigonati, num livro muito antigo, eu lia lá na minha adolescência, O Evangelho dos Humildes. E o professor Eliseu Rigonati faz uma comparação entre as árvores e os frutos. E me permitam relembrar, é uma associação muito interessante quando ele assim se expressa. Árvore é a religião. Os frutos são o bem e o mal que os adeptos de uma religião espalham. Aqui, Jesus nos adverte de que são os adeptos de uma religião que a tornam boa ou má. Uma religião, para dar bons frutos, deve seguir as leis divinas. Seus sacerdotes devem observá-las estritamente e não pouparem esforços para ensinar o povo a viver de conformidade com elas. Do contrário, os frutos não poderão ser bons. Na Terra, sabemos, nós estamos encarnados e somos espíritos dos mais variados graus de adiantamento espiritual e também de desenvolvimento intelectual. Por isso, cada um de nós, cada criatura, possui uma determinada capacidade de raciocínio e, obedecendo, digamos, a lei da afinidade, formam grupos mais ou menos homogêneos. Origina-se daí que nem todos os ensinamentos são aceitos por todos. Mas cada um de nós e cada grupo formado somente aceitam os ensinamentos segundo o grau de compreensão que possuem.
E as correntes espirituais, os amigos que nos acompanham, sim, estão sempre em harmonia com o grau de compreensão do grupo a que presidem, a qual auxiliam. E seus frutos são próprios daquele meio, daquele momento em que vivem. Porém, no momento de agora, cumpre a cada componente de qualquer grupo fazer com que os frutos sejam bons. Cada um de nós, eu, você, nós, enquanto grupos de espíritos encarnados, poderemos produzir bons ou maus frutos. Frutos bons se agirmos com a pureza de pensamentos, de palavras e, sobretudo, de atos. Porém, frutos maus se preferirmos os caminhos tortuosos dos pensamentos maléficos, das palavras maledicentes, de atos inadequados, de distanciamento do caminho do bem. Nunca nos esqueçamos de que a base para a produção dos frutos bons é a regeneração de nossas almas. Jamais, em momento algum, a ausência da renovação íntima, sem ela, não é possível o progresso moral. Este, sim, sem sombra de dúvidas, é o verdadeiro produtor dos bons frutos da vida. Bom, amigos, essas são as singelas reflexões que temos para o nosso dia de hoje. Espero que tenhamos aproveitado este momento e que possamos estar juntos no nosso próximo encontro, no qual falaremos mais uma vez sobre uma passagem do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita tão consoladora. E um convite: se você gostou dessa mensagem, se ela fez sentido para você, e se você acredita que ela pode ser levada a alguém, fique à vontade, compartilhe, divulgue esta mensagem cristã. No mais, deixo aqui um fraterno abraço em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.